Gente, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Olha que lindo essa blusa que eu vim trazer para vocês o passo a passo. Repare os detalhes dessa blusa. Olha o ponto, que lindo, muito gostoso de fazer. Parece ser difícil, mas não é. Para poder fazer essa blusa, eu gastei 4 novelos de 500 metros. E se você for fazer um tamanho G, 5, dá para fazer aí tranquilo. E se gostou dela ou vai fazer ela comigo, não esquece de deixar o like, porque é através dele que alcança outras pessoas. Eu vou estar trabalhando com agulha 2.5, a linha é 100% algodão, o tex dela é 295. Para fazer essa blusa, você pode estar usando barbante, número 4, você pode estar usando aí lã, o fio aí da sua preferência. Eu vou deixar uma ponta e vou começar fazendo as correntinhas. Vou dar um zoom aqui para que você possa ver para quem é iniciante, porque o nosso canal, o foco também é para os iniciantes, por isso que eu faço bem devagar, para elas poderem conseguir fazer aí a peça. Então, vou fazer assim, ó. Essa aqui não conta, a primeira laçada. Eu vou fazer as correntinhas. Eu não vou contar, eu vou fazer uma quantidade que dê a volta no meu busto. Eu vou fazer uma pequena demonstração na boneca. Feitas as correntinhas, imagina que ela está maior para poder dar a volta aí no seu busto. Vou fazer na boneca para que você possa ter uma noção como seria. Você vai fazer as correntinhas e vai fazer um pouco a mais do que você precisa da medida do seu corpo. Ó, você coloca assim, você quer bem apertadinho, você vai fazer a quantidade de correntinha assim, ó, que fecha bem justo no seu busto, por toda a volta assim, ó. Bem assim, ó. Se você quiser mais larguinho, deixa um pouquinho mais frouxinho, assim. Além de ser um pouquinho mais frouxinho, deixa umas 5 correntinhas a mais. Então, eu vou fazer a minha, a quantidade que eu preciso e volto com você para te mostrar a próxima carreira. Feitas as correntinhas, o tamanho que eu preciso, fiz um pouquinho a mais. Então, nós vamos começar com pontos baixos nessa carreira. Vou pular o primeira correntinha, ó. Deixa eu organizar aqui para você ver direitinho. Ó, primeira correntinha. Na segunda, eu vou fazer um ponto baixo. Na próxima correntinha, pegando apenas uma argola, deixa eu dar um foco aqui ó, tem uma, duas, três argola. Vou pegar apenas uma, apenas a de cima, e vou fazer um ponto baixo. Próximo, correntinha, ponto baixo. Então, eu vou fazer assim, por toda a carreira, e vou voltar com você. Terminei de fazer todos os pontos baixos. É muito importante você contar eles, independente do tamanho que você está fazendo a peça, o número ser par. Aí você começa a contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, até o final tem que ser par. Se você quiser começar a contar pelas correntinhas, pode ser também, mas as correntinhas tem que ser ímpar. No caso, correntinha par e um a mais, para ser ímpar, para a próxima carreira ser par. Mas se caso alguém estiver fazendo do tamanho do meu, eu estou fazendo a minha com 214 pontos baixo. E eu gosto de tirar a medida mais certinho depois que faz os pontos baixos. Por isso que eu falei para deixar um pouquinho a mais de correntinhas, porque se caso precisar fazer um pouco mais de pontos, ainda tem as correntinhas. E se sobrar, tem como desmanchar. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar como fazer aí, para não desfazer
a peça, no caso, né, desmanchando essa correntinha. Depois de ter feito os pontos baixos, viro e vou pegar a argola, apenas uma, ó. Tem uma e duas. Vou pegar apenas uma. E vou fazer um ponto baixo. Vou apenas passar a agulha apenas em uma argola, tem uma, duas. Não vou passar nas duas assim, ó. Pegar apenas uma. E vou fazer um ponto baixo. Novamente, ponto baixo. Então, vou fazer assim por toda a carreira e volto com você lá no finalzinho. Chegando no finalzinho, vou fazer o último com você, pegando, ó, a última argolinha, ó, último pontinho, e vou fazer um ponto baixo. Viro novamente e vou fazer do mesmo jeito que a última carreira. No mesmo lugar, ó. Aqui está, ó. Viro, ó. Viro. No mesmo lugarzinho, não é o próximo, no mesmo lugar. Faço um ponto baixo, pegando apenas uma argolinha. Vou no próximo e faço um ponto baixo. Fazendo bem devagarzinho, para quem é iniciante quiser fazer, olha. Iniciante, no caso, no crochê, né? E quer fazer essa linda peça. Então, vou fazer do mesmo jeito até o final. Essa é a terceira carreira. Primeira, segunda, terceira. E vou para a quarta. Então, vou fazer essa terceira. Vou fazer do mesmo jeitinho que é a segunda. Você faça o seu. Quando eu chegar na quarta carreira, indo para a quinta, vou fazer uma, duas, três, quatro. Aí eu volto com você. Se tiver alguma dúvida, volta nessa carreira e faça as próximas. Já já volto. Feito as 4 carreiras, primeira, segunda, terceira e a quarta. Vou fazer o último pontinho com você. Aqui está. Não pode deixar de fazer, porque senão o trabalho ele vai diminuir. Vai ficar assim. Ao invés de ser assim, vai ficar assim. Então, vou fazer o último. E vou fazer o ponto baixo. Viro o trabalho. E agora, nós vamos pegar as duas argolas. Não vai ser só uma de trás, as duas. Passando. E vou fazer um ponto baixo. Vou pular o primeiro ponto baixo, no próximo, pegando as duas argolas, faço um ponto baixo. Laço a linha e aonde pulei esse ponto baixo, vou nele com a agulha, vou fazer a primeira laçada, a segunda laçada, a terceira, e vou passar em quase todas, deixando apenas 2 argolas na agulha, e faço um ponto baixo. Observe que eu pulei um ponto baixo para fazer o próximo ponto baixo, e assim foi feito o ponto puff. Então, vou pular o próximo, este, não este, este, e vou fazendo um ponto baixo nesse ponto baixo, em cima do ponto baixo. Pulo, faço um ponto baixo, pegando as duas argolas. Laço a linha, este que eu pulei o ponto baixo, volto. E vou fazer a primeira laçada, segunda, terceira. Passo em quase todas, deixando apenas uma argolinha, ó. E a segunda que eu puxei a linha.
e puxo os dois. Pulo o próximo no segundo ponto baixo. Então, observe que tem um ponto baixo e o que eu pulei. Então, laço a linha, venho onde eu pulei, dou uma laçada, duas laçadas, 3 laçadas. Então, observe que aqui tem um ponto baixo e é onde tem um ponto puff. Vou passar em quase todos, deixando 2 argolas. Passo nas duas. Observe que essas duas aqui já está, né, o ponto puff e o ponto baixo. Então, pulo este, próximo, no segundo ponto baixo, faço um ponto baixo. Vou fazer mais um com você. Laço a linha, onde eu pulei o ponto baixo, olha só. Primeira laçada, segunda laçada, terceira laçada. Procure deixar sempre os pontinhos rentinho, ó. Passo quase todos, deixando duas. Passo nas duas. Aqui nós já fizemos aqui o ponto puff, né? Aqui tem um ponto baixo. Então, pulo o primeiro ponto, no segundo, vou fazer um ponto baixo. E assim eu vou fazer por toda a carreira. Se tiver alguma dúvida, você volta nesses pontinhos para continuar fazendo, ó. Laço, aqui onde eu pulei o ponto, vou fazer o ponto puff. Pulo o próximo, no segundo faço o ponto baixo. Belezinha? Vou fazer o meu até o finalzinho e volto com você já já. Chegando no finalzinho, vou fazer o último com você. Aqui onde eu pulei o ponto baixo, volto, primeira laçada, segunda, terceira, passo quase em todas, deixando apenas 2 argolas. No caso, uma argola, né, vem com uma linha e passo nas duas. E vou fechar com ponto baixo no finalzinho do último ponto baixo. E fica assim, olha que lindo este ponto. Perfeito. Maravilhoso. Antes de fazer a próxima carreira, eu vou te mostrar que tem como desmanchar as correntinhas que sobrarem. Só você fazer assim, ó. Puxar. Ó. Ela não desmancha por completo. Não é igual essa parte da frente, quando chega por último, as últimas correntinhas, ó. As primeiras, ó, só você fazer assim, ó. E puxa. Ó. Não solta, não. Pode ficar tranquilo que não solta. Já fiz isso várias vezes e várias vezes, ó. Não desmanche. Então, feito aqui o ponto baixo, vou virar o trabalho. Vou fazer aqui um ponto baixo no mesmo lugar. Vou pular o primeiro ponto baixo, olha, aqui no segundo, eu vou fazer um ponto baixo. E vou fazer novamente o ponto puff. Primeira laçada, segunda laçada, terceira laçada. Passo quase em todas, 2 argolas na agulha e passo nas duas. Pulo primeiro, ponto baixo, no próximo, faço um ponto baixo. Laço a linha, onde eu pulei aqui, ponto baixo, vou voltar a agulha e vou fazer uma laçada, 2 laçadas, 3 laçadas.
passo quase em todas, deixando 2 na agulha. Passo nas 2. Pulo o primeiro, ponto baixo, no próximo, faço um ponto baixo. E assim vou fazer do mesmo jeito que a última carreira. Vou fazer o meu até o final, eu volto com você já já. Terminei de fazer a carreira, olha que lindo que está ficando o trabalho. Vou fazer o último ponto baixo. Sim, viro o trabalho. No mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. E vou fazer ponto baixo em seguida, pegando essas 2 argolinhas. E vou fazer assim por toda a carreira, pontos baixos, pegando 2 argolinhas. Quando chegar na segunda carreira de pontos baixos, eu vou pegar apenas uma argola. Então, eu estou aqui na primeira carreira de ponto baixo, vou fazer a segunda, a terceira e a quarta. A segunda, a terceira e a quarta é pegada apenas uma argolinha de trás. Igualzinha foi feita na segunda carreira. Se você tiver alguma dúvida, volta aqui na segunda, na terceira, na quarta e faça igualzinho nessas carreiras em diante. Depois de ter feito a quarta carreira de pontos baixos, você vai fazer este desenho, que é o desenho trança puff. Você faça ele. E assim você vai fazer quantas carreiras você desejar. Eu vou fazer todas as minhas e volto com você. Terminei de fazer as carreiras, olha como está ficando, que lindo. Então, para que você possa ter uma noção, foi feito 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes este desenho. Imagine que essa pecinha seria essa base que você vai estar colocando em você. Vou colocar a boneca como exemplo. Você vai colocar a peça desse jeitinho em você e vai pôr um marcador ou um pedacinho de linha se você não tiver esse marcador. Coloque aqui, ó, uma aqui e outra aqui, ó. Não pode ser nem assim e nem assim. Tem que ser na direção do seu braço. Do outro lado, do mesmo jeito. Feito isso, você vai contar a mesma quantidade que tem esta parte, o outro lado, do mesmo jeito. No meu está dando 50. Vou te mostrar aqui, ó. Se você quiser fazer uma carreira de pontos baixos para facilitar para você, você pode fazer. Eu ainda não fiz os pontos baixos. Então, você vai contar aqui, ó. Começando aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver bem. Então, você vai contar aqui, ó. O primeiro pontinho, ó. 1, 2, 3. Essas 2 argolas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vai contando até aqui. O meu deu 50. Do outro lado, deu 51. Eu arredei, tirei o marcador que estava aqui e passei para cá. 50, 50. Marcou? Aí você vai contar, depois do marcador, tá aqui, depois dele, ó. Aí, um ponto à frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vai contar até antes de chegar neste marcador. Aqui está o marcador, você vai contar aqui. O meu está dando 19. O outro lado, 19, depois do marcador e antes do marcador, 19. E nesta parte, essa aqui é muito importante, ela ser par, independente de você aí fazer o tamanho da sua peça, tem que ser par. Se caso acontecer de dar ímpar, depois a gente só aumentar um pontinho a mais, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Vamos supor, a gente não faz ponto baixo aqui em cada pontinho, a gente faz 2, aí o que acontece? Vamos supor que deu 65, aí vai dar 66, caso aconteça. Nas costas é por causa do desenho, por isso tem que ser par. Este daqui não tem problema, porque vai ficar debaixo do braço, e este vai ter as diminuições na parte da frente. Eu vou fazer essa parte todinha primeiro, e volto com você para ensinar o outro lado, que vai ser do mesmo jeito,
mas eu preciso fazer primeiro para ver como vai ficar as diminuições para te ensinar direitinho. Porque é a primeira vez que eu estou fazendo este ponto, transformando em uma blusa. Vou fazer o meu nesta parte todinha e já volto com você. Terminei de fazer o lado direito, olha como está ficando. Nós vamos fazer junto o lado esquerdo. É do mesmo jeitinho do lado direito, só muda a questão onde começa. Eu terminei a peça, que foi essa parte reta, não cortei a linha e continuei fazendo. Este lado, nós vamos começar nesta parte, e não aqui no início, onde está o marcador. Por causa deste desenho, observe que ele está indo, olha, o caimento dele está vindo nessa direção. Então, este também continuar. Olha, quando você une aqui, ó, observe no seu trabalho, olha. Assim, olha. Olha como de baixo tá na mesma direção, esse na mesma direção. O caimentozinho, olha, segue do outro lado. Então, para que este fique igualzinho, então nós vamos fazer primeira carreira de pontos baixos, né? Aqui, ó. Uma carreira, 2, 3, 4. Aí, na quinta, vamos fazer o caimento dele, que será este aqui. Então, ele vai ficar na mesma direção, só por isso. Então, eu vou prender a linha onde está o marcador, aqui. Prendi, vou fazer um ponto baixo, no mesmo lugar, assim. E vou seguindo fazendo pontos baixos, olha, fiz aqui, vou fazer no próximo. E vou fazer por toda a carreira, até chegar lá no finalzinho. Aí eu volto com você. Feito os pontos baixos, primeira carreira, chegando aqui no último pontinho, ponto baixo, eu não vou fazer ele. Vou virar o trabalho, não vou fazer o último ponto baixo. Você lembra que a gente sempre fazia aqui, ó, o primeiro, ó, no mesmo lugar, ponto baixo? Nós vamos pular ele e vamos pro próximo, argola. Pulo o primeiro ponto baixo e vamos pro próximo. E fazer um ponto baixo. No próximo ponto baixo, um ponto baixo. E vamos fazer ponto baixo, pegando apenas uma argolinha de trás, por toda a carreira, até chegar lá na parte do marcador. No último aqui, ponto baixo. Esse nós vamos fazer normal. Essa parte vai ser reta, continuar do mesmo jeitinho que foi feita essa parte de baixo, no final. Então, vamos fazer o último. Quando chegar nessa parte, nós não vamos fazer nem o último e na próxima carreira vamos pular um. Então, vou fazer assim, ó, até chegar lá no finalzinho e te mostro. Chegando no finalzinho da carreira, vou fazer o último ponto baixo com você, olha, aqui ele está. Ponto baixo. Vira o trabalho. E no mesmo lugarzinho, olha, observe. Aqui está. Primeiro pontinho, ó, nós vamos fazer nele. Um ponto baixo. No próximo, pegando apenas uma argolinha, um ponto baixo. E vamos fazendo assim, e vou fazer assim por toda a carreira, pontos baixos, em cima de ponto baixo, pegando apenas uma argolinha. E nessa parte, ele vai ficar reto, porque eu vou pegar o último sempre, até lá em cima. Este, nós vamos diminuir até uma certa carreira, e depois vamos seguir reto. Aí, ele vai ficar desta forma. Vou diminuir. Sempre no finalzinho dos pontos baixos, o último não será feito. E na próxima carreira eu vou pular um e viro o trabalho. As 4 carreirinhas
de pontos baixos. Depois eu vou seguir fazendo esse desenho normalmente, o que der para fazer, sigo normalmente. Vou fazer aqui diminuição, 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 até chegar nessa carreira. Eu vou fazer mais um pouquinho com você até o finalzinho aqui, nessa parte novamente, e vou te mostrar melhor para que você possa entender. Chegando novamente no finalzinho da carreira, esta é a segunda carreira de pontos baixos. O último, ó, ponto baixo, não vou fazer, ó. Vou virar o trabalho. Vou pular o primeiro, que seria feito para ficar reto, nesse primeiro pontinho. Vou colocar assim para você ver bem, ó. Esse primeiro, eu vou ir para o próximo. Aqui. E vou fazer um ponto baixo. E no próximo, ponto baixo. E assim eu vou fazendo por toda a carreira. Essa é a terceira. Chegando aqui no finalzinho, vou fazer o último, normal. Igualzinho. Se você tiver alguma dúvida, volta aqui, ó. Mesma coisa, retinho. Esta parte. Então, vou fazer as 4 carreiras e os desenhos eu vou continuar fazendo do mesmo jeito. Quando chegar na parte, novamente, dos pontos baixos, você vai fazer do mesmo jeitinho, as diminuições. Então, eu fiz diminuição aqui, ó. Os primeiros pontos baixos, ó, os 4 primeiros, fiz a diminuição. Segundo, terceiro e o quarto. No quinto, eu fiz normal, reto. Então, eu vou fazer aqui as diminuições que eu preciso, é só você diminuir. Aí, você volta aqui onde eu te ensinei, que eu mostrei no vídeo aqui. Agora, você volta o vídeo e faz do mesmo jeitinho. Você vai fazendo no primeiro, no segundo, ó, nos pontos baixos. Esse aqui não precisa não, você vai fazer normal. Ponto baixo, um pontinho baixo e vai fazer o desenho do mesmo jeito. As 2 carreirinhas de desenho, né? Aqui, deixa eu mostrar aqui direitinho, mas no meio, né? Vai fazer aqui normal e diminuição apenas nos pontos baixos. E vai seguir fazendo. Mesma coisa. Aqui não muda nada, você vai fazer o mesmo desenho. O que vai mudar apenas nessa parte na diminuição. E essa vai ser reto do mesmo jeito. Já foi feita, ó, a primeira carreira, segunda, estou na terceira. Vou fazer ela todinha até aqui, vou vir na quarta, quando chegar bem no finalzinho da quarta carreira, eu volto com você para te mostrar os primeiros pontinhos. Chegando no finalzinho da quarta carreira, o último ponto baixo não vou fazer, vou virar o trabalho. Vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar, ó. Primeiro pontinho, passando nas 2 argolas, faço um ponto baixo. Pulo próximo, ó, próximo ponto baixo. No segundo, vou fazer um ponto baixo. Laço a linha, aquele ponto baixo que eu pulei, vou passar a agulha nele. Vou dar a primeira laçada, segunda, terceira. Passo em quase todos, deixando apenas 2 argolinhas na agulha e faço um ponto baixo. Pulo o próximo ponto baixo, no segundo, vou fazer um ponto baixo. Laço a linha, o ponto baixo que eu pulei, eu vou fazer uma laçada, 2 laçadas, 3 laçadas. Laço a linha, passo em todas quase, deixando 2 argolas, faço um ponto baixo. Então, pulo aqui o primeiro, o segundo e vou fazer os pontinhos. Olha como fica. Observe que, olha só, o desenho tá na mesma direção, ó. O caimento, ó, pra lá, ó, pra cá. Agora, quando chegar a segunda carreira, ele vai vir na mesma direção. Pra cá, ó. Mesma coisa, olha. Vou pertinho pra você ver. Então, eu vou seguir fazendo a carreira com esses pontinhos.
E a mesma quantidade que tem neste, você vai fazer, aí você conta. Aqui, ó, primeira carreira, 1, 2, 3, 4, 5, aí você vai contar. O meu está dando, no caso aqui, né, aonde está o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o meu está dando 22 pontinhos. Se o seu for 24, 25, este lado também tem que ter a mesma quantidade. Aí você conta. Aqui é o segundo. Vou seguir fazendo até o finalzinho e volto com você. Chegando aqui no finalzinho, vou dar um zoom aqui para você ver melhor. Então, temos aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, com o último que eu estou fazendo aqui agora. Vou fazer aqui, ó, ponto baixo, e no último pontinho baixo eu vou fazer um ponto baixo. Vou virar o trabalho e vou fazer ponto baixo no mesmo lugar. Pontinho baixo assim, ó. Vou pular o primeiro, no segundo vou fazer um ponto baixo. Laço a linha, o que eu pulei, que é o ponto baixo, volto com a agulha e vou continuar fazendo os pontinhos do mesmo jeito. Primeira laçada, segunda, terceira, fecho, passando a agulha, né? Deixando duas argolas na agulha e fecho com ponto baixo. Pulo primeiro, ponto baixo, ó, as duas argolas no próximo. E vou seguindo fazendo do mesmo jeitinho até o finalzinho. E essa carreira tem que ter a mesma quantidade que nessa carreirinha, ó. Foi feita a primeira carreira, né, com esse desenho, o segundo tem que ter a mesma quantidade. Ele já diminuiu aqui no meu ponto 1. Esse é 22, o próximo já tem 21. Então, você segue fazendo até o finalzinho. Eu vou fazer este com você quando chegar aqui, ó. Porque qualquer dúvida você tiver nas próximas carreiras, você volta nesta. Se você tiver dúvida nos pontos baixos. E se você tiver dúvida neste, você volta nessa carreira. Vou fazer o meu. Quando chegar aqui, ó. Toda a carreira, eu volto com você. Terminando aqui a carreira, eu vou fazer o último com você, fechando com ponto baixo. No total, olha só, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Se o seu tamanho for maior, você estiver fazendo, aí a mesma quantidade que tiver do outro lado, vamos supor que seja 25, aqui tem que ter 25. Então, vou fechar aqui com ponto baixo, ó, pulando o primeiro, ponto baixo, no segundo, ó, primeiro, segundo, e o último não vai ser feito. E vou fazer um ponto baixo. Viro o trabalho. O que que eu vou fazer? Ao invés de fazer no primeiro o ponto baixo, eu vou fazer no próximo. E vou fazer assim, um ponto baixo. E vou seguindo fazendo ponto baixo por toda a carreira, até o finalzinho da outra ponta, eu vou fazer o ponto baixo até no último aqui, ó. O último pontinho, para ele seguir reto. Se tiver dúvida nessa parte, você volta nessa aqui, ó, nessas carreiras, que é o do mesmo jeitinho. A diferença é que ele tá mais curto aqui. E a diferença é que essa parte que muda na diminuição. Aí você vai fazendo, se você tiver dúvida, quando você fazer nessas próximas carreiras, você volta nesta, para fazer essas de pontos baixos. Se tiver dúvida nas próximas desta aqui, ó, desses pontinhos, você volta nesses pontinhos e faça. Não dá para mostrar todas as carreiras, porque senão vai ficar muitas horas e horas para poder te mostrar. E a gente sabe que uma blusa não é feita no mesmo dia, são vários dias. Eu tenho que resumir o máximo que eu puder, a parte mais assim complicada para você fazer, e o que for repetitivo não preciso mostrar para não ficar aí muito longo o vídeo, belezinha? Eu vou fazer as carreiras necessárias e eu volto com você. As diminuições será feita como? Olha só, nós estamos nesta carreira, esta carreira. Então o desenho tá do mesmo jeitinho, olha só. Caimento, ó, para esse lado, para esse lado. A primeira carreira, né, olha, essa aqui, a segunda carreirinha do desenho, ó, caindo
tombadinho para frente, ó. Mesma coisa. Então, estamos aqui. As diminuições será feita, olha só. As primeiras carreiras de pontos baixos, ó, está o marcador. Terá diminuição. As segundas carreiras em diante, ó, dos pontos baixos. Terceiras carreiras dos pontos baixos, ó. Eu estou falando terceira, pessoal, mas aqui, ó, tem 4 carreiras, mas aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Na quinta, já não vai ter diminuição. Então, eu volto com você quando chegar nessa parte. Se tiver alguma dúvida, dos pontos baixos em diante, é só você voltar o vídeo. É só voltar o vídeo, belezinha? Vou fazer as minhas até chegar nessa parte e volto com você para te mostrar. Terminei de fazer todas as carreiras na parte da diminuição, das diminuições. Aqui está, ó, primeiras carreiras dos pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E desses desenhos trançados, 1, 2, 3, 4. Quando chegar nessa parte agora, eu vou virar o trabalho. E no mesmo lugar, eu vou fazer ponto baixo. Olha só. Mesmo lugarzinho, sem pular um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo. Em seguida, ponto baixo. E assim eu vou fazer por toda a carreira. Agora, não será mais diminuições, não terá mais diminuições nessa parte. Ela vai ser reta. Esta parte é onde vai encaixar o braço. Você vai medir em você para ver se é o tamanho que você precisa de altura. Então, você vai tirar a medida em você colocando a peça. E essa parte tem que ficar na parte aqui do seu ombro. Tá? Quando vir a outra parte, a gente fazer a parte das costas, a gente vai unir a frente e costas. Então, tem que ser o suficiente, não pode deixar. Vou te mostrar aqui, ó, uma pequena demonstração. Você vai medir no seu corpo. Se você pôr muito justo debaixo do seu braço, vai ficar bem justo no seu braço. A manga que vai ser feita. Se você colocar muito abaixo, vai ficar muito largo. Então, você tem que pôr mediano, nem muito perto, nem muito longe. E esta parte tem que ficar aqui, ó, ombro no meio. Em você ou para quem você está fazendo. O meu, estou fazendo apenas essas carreiras. No seu, se precisar, você vai fazer mais ou menos carreiras. Ou esse tanto. Se você parar aqui, ó, você vai fazer apenas 2 carreirinhas. Terminou essa, você vai fazer mais 2 carreirinhas. Se caso você estiver fazendo uma numeração maior, do mesmo jeitinho que você fazer deste lado, a mesma quantidade, você vai fazer dessa. Então, é preciso medir em você para ver se é o suficiente. Se você estiver fazendo do mesmo tamanho que o meu foi essa quantidade, ó. Depois da parte reta, chegou aqui na parte reta, carreiras de pontos baixos, 4. As carreiras de trançados, né? Pontos baixos, então vai ser, ó, 1, 2, 3. E 2 carreirinhas de ponto baixo. Esse trançado, 1, 2, 3. Daqui em diante, ó, nós estamos nessa parte. Então, daqui eu vou seguir reto e vou fazer essas carreiras que eu preciso. Na parte de trás, você vai prender a linha aqui, vai seguir com pontos baixos até nessa parte, 4 carreiras de pontos baixos. Na quinta, você vai fazer o desenho, do mesmo jeitinho que foi feito na parte de baixo. Você vai prender a linha aqui, ó. Aqui está as costas, onde a gente prendeu aqui debaixo do braço. Aqui as costas. Então, você vai prender a linha aqui, seguir com pontos baixos. Começando nesse lado, né? 1 carreira, 2 carreiras, 3 carreiras, 4 carreiras. Na quinta, para o desenho seguir fazendo, ó, do mesmo jeitinho, ó. Ponto na mesma direção. Depois ele vai ir, né? E você vai seguindo fazendo. O desenho vai seguir do mesmo jeito, na mesma direção de todos os desenhos. Belezinha? Não tem segredo, não. É só voltar o vídeo. Se você tiver dúvida, né? Nessa parte das costas, você volta nesse aqui, que vai ser reto. Não vai ter diminuições, ele vai seguir retinho. Então, eu vou fazer aqui as minhas todas, as carreiras que eu preciso da frente.
que é a mesma coisa, a mesma quantidade. Vou prender a linha nas costas, vou fazer as costas e já volto com você para poder ensinar você como unir. Belezinha? Não tem dificuldade nenhuma, porque senão o vídeo fica muito longo. E eu preciso pôr entre 1 hora e meia no máximo para poder postar para você. Os dois lados da frente está prontinho, as carreiras. Agora, olha só, vou virar o trabalho. Vou prender a linha onde está o marcador. Vou fazer aqui só a primeira com você, para não ter nenhuma dúvida, ó. Vou fazer o ponto baixíssimo, no mesmo lugar, onde está o marcador, eu vou fazer um ponto baixo. E vou fazer pontos baixos por toda a carreira, até chegar na parte onde está esse marcador. Vou voltar com ponto baixo de novo, reto, sem diminuição. E vou fazer 4 carreiras e vou seguir fazendo os desenhos. Se tiver dúvida, volte nas primeiras carreiras e você vai conseguir fazer certinho, tá bom? Vou fazer as carreiras todas que eu preciso, a mesma quantidade que da frente, olha. Mesma quantidade de desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pontos baixos, as carreiras. Essas carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de pontos baixos. 4 carreiras, né? E mais 2 carreiras de pontos baixos. Então, vou fazer a minha todinha, a mesma quantidade, e volto com você. Terminei de fazer as carreiras das costas. Olha quantas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Do desenho trançado. E os pontos baixos, olha, aqui, começando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 2 carreirinhas de ida e volta, de pontos baixos. Feito isso, foi feito mais uma carreira, que é a terceira, porém até aqui. No total, 24 pontos baixos, a mesma quantidade que foi feito aqui, ó. Contei. Não continuei. A terceira carreira, não continuei. Agora, parei aqui nos 24 pontos baixos, virei o trabalho e vou continuar fazendo os pontos, que vai ser a 4ª carreira de pontos baixos. 2 aqui, parei aqui, ó, 24 pontos baixos, subi, fazendo aqui, ó, um ponto baixo. Se tiver dúvida, é só você voltar nesta parte, que é igualzinha, e vai ser o tamanho, é a mesma quantidade também dos pontinhos trançados, a mesma coisa, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui também vai ser a mesma quantidade. Então, é a mesma coisa. E vou fazer os pontos baixos. Ponto baixo em cada ponto baixo. Pegando a argola de trás. O mesmo desenho. Essa é a 4ª carreira. Tem 2 aqui. Parei aqui, terceira. Subi, 4ª carreira. Chegou aqui, na hora que eu virar, vou fazer o mesmo desenho, que é os pontos trançados. Eu vou fazer o meu e volto com você. Qualquer dúvida, volta nesta aqui e você consegue fazer direitinho. Terminei de fazer 11, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A mesma quantidade da frente. Se o seu número for maior, for 20, você vai fazer 20 aqui. E as carreiras foram os 4 pontos baixos normais, ó. 2 aqui, 2 carreiras até aqui, voltei, fiz mais 2, voltando, indo e voltando. Foi feito os pontos trançados. E agora foi feito 2 carreirinhas de pontos baixos. Vou unir o da frente, ó, com o de trás. Vou fazer assim. Ó, aqui está a entrada do braço.
Vou colocar a agulha no primeiro pontinho, ó, encaixar ele aqui no primeiro ponto baixo. Vou vir com a agulha, passar a agulha, ó, e vou puxar a linha. Assim. E vou fazer uma correntinha. Vou passar a agulha nesse ponto baixo com o outro ponto baixo, passando nas duas argolas. E faço um ponto baixíssimo. Ponto baixo, com ponto baixo, e vou fazer um ponto baixíssimo. Dá um zoom para você ver melhor. Olha só, ponto baixo com ponto baixo. Não pode pular nenhum, para não faltar e nem sobrar lá no finalzinho. Tem que ser ponto baixo com ponto baixo e um ponto baixíssimo até o finalzinho. Vou fazer o meu e volto com você. Terminando de fazer nos pontos baixíssimos, vou fazer uma correntinha no finalzinho, vou cortar a linha, deixando uma ponta para arrematar o trabalho. Olha só. E fica assim. E o outro lado, do mesmo jeito, os pontos baixos, você lembra que fez até aqui e voltou? Então, vou marcar até 24 pontos baixos, ó, vou contar aqui, começando até 24. Na hora que der 24, vou prender a linha aqui, porque se eu começar desta forma, o desenho vai dar diferença. Ele não vai ficar caído na mesma direção, ele já vai dar, vai ter o caimento para lá, né? Igualzinho esse aqui, o segundo, então tem que ser igual ao primeiro. Então tem que continuar aqui. Então vou prender a linha no, vou contar, né, 24 pontos baixos, prender e vou fazer. Contei 24 pontos baixos, então prendi a linha, no mesmo lugar vou fazer um ponto baixo. E vou fazer aqui pontos baixos, pegando apenas uma argolinha. E vou seguindo fazendo, ó. Esse já tem duas carreiras, terceira carreira, vou para a quarta e vou fazer a mesma quantidade, do mesmo jeito que foi feito aqui. Vou prender com pontos baixíssimos no da frente, no mesmo, né, assim, mesmo lado, porque se fazer de um lado e do outro, vai dar uma pequena diferença. Olha só como é que fica de um lado de dentro, né, e do lado de fora. Tem uma pequena diferença. Então, faço pontos baixíssimos do mesmo lado, que é a parte de dentro. Vou fazer o meu aqui, o desenho, e vou unir e volto com você pra gente fazer as mangas. Terminei de fechar, olha como ficou. Agora eu vou prender a linha aqui nessa parte no meio certinho. Vou contar aqui, ó. Tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, bem no meio certinho, eu vou prender a linha. Vou fazer um ponto baixo. Vou dar um zoom aqui para você ver melhor. No mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. No próximo, ó, pegando as duas argolas, vou fazer outro ponto baixo. 3 pontos baixos. 4 pontos baixos. No quinto, eu vou fazer assim, ó. Vou na próxima, ó. Peguei aqui, ó, passei a agulha, vou no próximo, nas próximas duas argolas. E passo nos dois. Porque ao invés de ser dois, vai ser apenas um. Então, vai dar uma pequena diminuída aqui na primeira carreira dos pontos baixos. Então, vou de novo. 1, 2, 3,
4. Aí no quinto, olha. 1, 2. 3 argolas na agulha e passo nos 3. Então, vou fazer aqui, ó. Esse que tem apenas aqui, ó, pega aqui assim umas 2, mais ou menos, para ficar firme. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4. E aqui eu vou fazer assim, ó. os 2 aqui, ó, passar 2 vezes. Deixo 3 argolas e passo nos 3. Então, eu vou fazer assim por toda a volta. 1, 2, 3, 4. E no quinto, eu vou fazer 2 em 1. Que eu vou pegar o quinto e o sexto na mesma agulha. Fecho para poder tornar apenas 1. 2 em 1. Então, vou fazer assim por toda a volta. Eu vou fazer essa manga com você, mas ela é igualzinha a outra. E é muito importante você contar os pontos baixos, ó. Tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? 15. É importante você ir contando e anotar essa primeira carreira em um caderninho, num pedaço de papel. E é importante sempre terminar aqui em par, para a gente poder fazer esses desenhos aqui trançado. Então, vou fazer aqui em toda a volta. Quando chegar nessa parte, eu volto com você. Terminando de fazer toda a volta, no total, foram 98 pontos baixos. Se caso, quando você fechar aqui, der ímpar, você coloca 2 pontos baixos no mesmo lugar. Ou, ao invés de fazer aqui, quando chegar no quarto, né? Ao invés de fazer 4 pontos baixos, aí no quinto e no sexto fazer uma diminuição, aí você não faz, pode escolher. Então, vou fechar aqui com ponto baixíssimo. No primeiro ponto baixo, viro o trabalho e vou pegar a primeira argolinha, ó, mesmo lugar. E vou fazer um ponto baixo. E eu vou fazer por toda a volta, ponto baixo. Em cada ponto baixo, pegando apenas uma argolinha de trás. Vou fazer o meu todo e volto com você. Aí você marca, coloca no papel a quantidade, independente que for, assim, de um lado, você faça do outro. Se você fazer igualzinho o meu, é só você voltar o vídeo para fazer a outra manga. Se você tiver alguma alteração no seu, você olha no primeiro que você fizer na manga da sua blusa. Então, vou fazer a volta aqui, já já volto. Terminando de fazer a segunda carreira de pontos baixo, vou fechar com ponto baixíssimo, ó, no primeiro ponto baixo. Vou virar o trabalho e vou fazer novamente mais uma carreira. Lembrando que essa segunda, terceira e a quarta não tem diminuição, é ponto baixo em cima de cada ponto baixo. Então, vou fazer aqui, ó. Ficou muito apertadinho aqui o ponto, peraí. Deixa eu fazer aqui novamente e já volto. Viro o trabalho e vou fazer ponto baixo na primeira argolinha. Faço um ponto. Nas próximas argolas também do mesmo jeito, vou fazer pontos baixos. Então, essa aqui é a terceira carreira, ela não tem diminuição, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta. Foi só a primeira carreira de ponto baixo que teve diminuições. Então, eu vou fazer aqui, ó, essa é a terceira e vou fazer a quarta e volto com você. Para a gente fazer as próximas carreiras, que é a do trançado. E ela também vai ter até a quarta carreira 48 pontos baixo. Então, vou fazer aqui já já, eu já volto. Terminei de fazer as 4 carreiras de pontos baixos, vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Vou virar o trabalho. Eu vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar.
Vou pular o primeiro ponto baixo, no segundo eu faço outro ponto baixo. Laço a linha, venho aqui, ó, aquele que eu pulei o primeiro ponto baixo, passo a agulha, dou a primeira laçada, segunda, terceira laçada, passo quase em todas, deixando apenas 2 argolas, passo nas duas. Pulo aqui o primeiro, o segundo, né? Esse aqui foi onde foi feito o ponto baixo, depois eu voltei com a agulha. Então, é esse aqui, ó. E vou pro segundo. Faço um ponto baixo. Novamente, venho aqui onde eu pulei, ponto baixo, passo a agulha e faço 1, 2, 3 laçadas. E passo em todas, deixando apenas 2. Primeiro, segundo, e assim vou fazendo por toda a volta da manga. Já já eu volto com você quando chegar aqui no finalzinho. Terminando a volta, eu vou fechar com ponto baixíssimo, assim, viro o trabalho e vou fazer ponto baixo no mesmo lugar. Pulo próximo ponto baixo, ó, primeiro, no segundo faço um ponto baixo. Laço a linha do ponto baixo. Na verdade, é 2 laçadinhas, não é um ponto baixo, na verdade. Cada trançada dessa tem aqui, olha, 1, 2 pontos baixos, 2 argolas, né? Olha para você ver. Então, nós vamos passar na argola. Então, pula as 2 primeiras argolas, vou para segunda. E volto fazendo um ponto baixo, ou seja, laço a linha, né? E volto fazendo a primeira laçada, segunda laçada, terceira laçada. E passo quase em todas e as 2 últimas argolas. Então, vou fazer assim, ó, para ficar mais fácil para você, ó, pula aqui, ó, sempre no meio certinho, é o ponto baixo, ó, entre esse desenho e o outro, né, essa trançadinha, ó, e faço um ponto baixo, laço aqui, ó, bem, volto, onde eu pulei e vou fazer as 3 laçadinhas. Passo quase em todos, deixando 2 argolas e passo nas 2 argolas. Venho aqui, ó, pulo essas 2 argolinhas, ó, e vou pro próximo. E assim eu vou fazer por toda a volta. Quando chegar aqui, do mesmo jeito, fecho com ponto baixíssimo, viro e faço pontos baixos novamente, do mesmo jeito que foi feito o desenho dessas carreiras. Vou fazer do mesmo jeito. Então, eu vou fazer por toda a volta essa carreira aqui e volto com você para fazer aqui o ponto baixo. Pelo menos uma carreira com você, caso alguém tenha alguma dúvida, né? Então, vou fazer aqui e já já eu volto. Terminando aqui de fazer a volta, vou fechar com ponto baixíssimo, olha. Aqui onde está, ó, onde comecei a fazer. Deixa eu ver se dá pra você ver aqui direitinho, ó. Aqui assim, ó. Fecho com ponto baixíssimo, ó. Laço, ou seja, viro o trabalho, né? E vou fazer um ponto baixo, ó, no mesmo lugar. Vou fazer um pontinho. Então, onde está as 2 argolinhas, próximas 2 argolinhas, vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto baixo. E assim eu vou fazer por toda a volta, ó. Esse não vai ter diminuição. Ponto baixo em cada 2 argolinhas, ó. Olha só, ver se dá pra você ver aqui, ó. Essas 2, 2, 2. Então, vou passar nas 2.
assim, ó. E fazer um ponto baixo. E vou fazer por toda a volta. Quando chegar aqui, vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, viro o trabalho e vou pegar apenas uma argolinha de trás, igualzinho essas carreiras, ó. Igualzinho que foi feito esse trabalho, eu vou fazer aqui na manga. Vou fazer algumas carreiras, quando chegar na parte da diminuição eu volto com você. Eu vou fazer direto, sem diminuir, 4 carreiras de pontos baixos, depois vou fazer mais, acho que 2 ou 3 carreirinhas dessas, assim, desse desenho, assim, ó, 1, 2, 3, né? Eu vou fazer uma quantidade aqui, quando chegar na parte da diminuição eu volto com você. Então, diminuir só na primeira carreira. As próximas será reto, não vai ter diminuição. Vou fazer algumas aqui e volto com você. Terminei de fazer algumas carreiras. Observe que foi diminuído aqui, ó, na primeira carreira, dos primeiros pontos baixos, no caso, o primeiro ponto baixo, a primeira carreira. Então, teve 4 carreiras de pontos baixos. Depois do trançado, depois outra carreira, outra. Então, olha, primeira, né, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Na sexta carreira de pontos baixos, nós vamos fazer a diminuição. E é importante, tá vendo esses trançadinhos? Contando assim, ó, 1, 2, 3, 4, toda a volta, o meu está dando 48. Então, todos têm que ter, ó, essa carreira, essa. Daqui em diante, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, assim, de trançados, tem que ter essa quantidade, 48. Então, agora que eu vou fazer a diminuição, nas próximas carreiras, ela vai diminuir, vai cair para 43. Então, aqui está medindo aproximadamente 22 centímetros, só para você ter uma noção, ó, que fica do mesmo tamanho. Fechei aqui com ponto baixíssimo, vou virar o trabalho. No mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. Vou dar um zoom um pouco mais pertinho de você, para que você possa entender melhor. Então, na próxima, os 2 pontinhos aqui, ó, as 2 argolas, vou passar a agulha e vou fazer um ponto baixo. Então, 2 pontos baixos, contando aqui com o primeiro, né? Primeiro, segundo ponto baixo. Terceiro, quarto, 5 pontos baixos, 6, 7, 8, 9. Então, quando chegar no 10 ponto, na 10ª pontinho baixo, eu vou fazer assim, ó. Assim, ou seja, né? Vou fazer assim, no próximo, assim. Eu vou ter 3 argolas e vou passar nas 3. E assim, 2 vai se transformar em 1 ponto baixo. E vou seguir fazendo, ó. Um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no 10, olha, passar em um, no próximo, outro, né? 3 argolinhas e passo nas 3. E assim ela vai diminuir. Lembrando que na primeira carreira foi na quinta, né? A gente fez 4, 4, na quinta a gente fez a diminuição. Mas essa, se fazer em 5, vai diminuir muito e eu quero que diminui menos a quantidade aqui, que não afina tanto. Então, eu vou fazer assim, mas se você ver se você quiser fazer ela mais fina ainda, ou antes mesmo dessas carreiras, ó, vamos supor que você queira fazer aqui, ou neste, você fez na primeira, a gente fez na primeira. Se você quiser fazer na segunda, na terceira, na quarta, diminuindo, pode ser também. Diminuindo a cada 15, a cada 10, aqui também. Ou se você não quiser diminuir, quiser que ela fique bem larga, aqui você vai controlar o tanto que você quer afinar aí a manga. Então, eu vou fazer assim por toda a volta nessa diminuição. E na segunda carreira, eu vou fazer normal, pegando uma golinha de trás, eu vou fazer as 4 carreiras e os trançadinhos. Quando chegar na 8ª,
Olha só, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, na sexta. Fiz a diminuição, sexta. Na sétima, eu vou fazer normal. Na oitava, eu vou fazer do mesmo jeito na sexta, diminuindo. A cada 10, a cada 9, né? Aí 10, 11, eu faço uma diminuição. Igualzinho tá aqui, na oitava carreira. Então, eu vou fazer todas as minhas e venho te mostrar como vai ficar a manga. Então, isso é repetitivo, é só você voltar o vídeo aqui, ó, na diminuição, quando você chegar na oitava, para poder fazer. E o resto é normal. E eu volto com você quando chegar no finalzinho da manga. Voltando aqui só na primeira carreira, primeira voltinha, ó, de pontos baixos. Se alguém tiver alguma dúvida, ó, fechei aqui, né, na 9, 10 e fiz 2 em 1. Então, ficou sobrando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, o que fazer? Eu vou diminuir do mesmo jeito. As primeiras carreiras, né, aqui, ó, o primeiro começo dos primeiros pontos baixos foram 10 e diminuir, né? 9 aqui, ó, diminuir aqui, nessa parte. Então, não vou seguir direto aqui, fazendo pontos baixos. Eu vou diminuir os dois últimos. Então, tem aqui a diminuição, ficou 1, 2, 3, 4, 5. Então, os dois últimos eu vou fazer uma pequena diminuição, ó. Fazendo essa parte aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer assim. Se você quiser seguir direto, mas o mais legal, que é debaixo do braço, vai ficar uma pequena diminuição. Então, feche com ponto baixíssimo. Vira o trabalho e vou pegar a argolinha de trás e vou fazer os pontos baixos. Belezinha? Só mostrar essa parte aqui antes de eu fazer a continuação para, se alguém tiver alguma dúvida nessa parte, conseguir fazer aí. Terminando aqui a última carreira. Esse desenho, no total, foram 19, contando aqui, ó, 1, 2, 3, até o finalzinho. Mas no seu caso pode acontecer de ser menos, você pode fazer menos carreiras aí desse desenho. Chegando aqui, nós vamos fazer a diminuição. Do outro braço é a mesma coisa, vou fazer uma com você, mas o outro é do mesmo jeitinho. O importante é você fazer a mesma quantidade e a diminuição ser a mesma. Chegando aqui, ó, ele ficou um pouquinho fazendo, como se diz assim, ficou meio fofinho. E se você não gosta muito nessa parte aqui, larguinha aqui, dando essa afinada, você pode diminuir. Por exemplo, eu parei aqui, né, no caso na oitava. Você pode diminuir menos, chegando aqui não vai ficar tão fofinho nessa parte aqui do final da diminuição. Entre esse desenho e esses trançados aqui, né, que nós vamos fazer agora. Terminei aqui com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho e vou começar fazendo as diminuição. Então, aqui tem uma correntinha como se fosse um ponto baixo. Vou vir aqui, ó, na próxima, puxo, na próxima, puxo a linha e passo nos dois. No próximo, faço uma correntinha apenas. No próximo, puxo a linha novamente e aqui vai ter diminuição. Então, vou fazer assim, ó, um ponto baixo, e no próximo vou fazer 2 pontos baixos, ó, de uma vez, para ele diminuir na próxima carreira, ó, assim. Um ponto baixo, no próximo, puxo a linha, não passo, depois passo a agulha, puxo a linha, passo nos 3. Então, assim, eu vou fazer por toda a volta. Eu vou fazer o meu, você faz o seu e já volto. Chegando no finalzinho, vou fechar com ponto baixíssimo na primeira correntinha que foi feita de início. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, laço a linha e vou fazer ponto alto em cima de cada ponto baixo. Vou fazer o meu por toda a volta, ponto alto em cada ponto baixo. Feito toda a volta de pontos altos, no total, contando assim, ó, com as 3 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5,
foram 51 pontos altos. Eu preciso de pontos que ter número par. Então, vou acrescentar mais um ponto alto no mesmo lugar, ó, considerando aqui números par. Por quê? Para fazer pegar pela frente, por trás, os pontos, cada ponto alto, para dar certinho. Então, o seu, independente da quantidade que for, é muito importante ser número par. Para diminuir, não precisa necessariamente a cada um, aí você vai diminuir, né, no segundo, pode ser no terceiro, no quarto. Você não tem uma regra, você coloca no seu braço e vê de enquanto em quanto você quer que diminua aí para poder fazer. Às vezes essa quantidade que vai ficar muito justa aqui para você ou muito largo. Então isso é algo que você tem que experimentar em você. Mesmo você fazendo a mesma medida que a minha, a tensão de ponto também muda bastante. Então vou fechar aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Contando aqui, ó, 1, 2, 3. Na terceira, fecho com ponto baixíssimo. Vou passar a agulha, ó, nessas 3 correntinhas pela frente. Puxo a linha assim, faço um ponto baixo e vou fazer uma correntinha. Laço a linha. O ponto alto, eu vou passar a agulha por trás assim. Puxo a linha, passo em 2, mais 2. Laço a linha pela frente, ó, o ponto alto, ó, passo na agulha. E vou fazer um ponto alto. Laço, faço um ponto alto. E é muito importante dessa manga ser a mesma quantidade da outra, porque senão dá diferença também. A mesma quantidade que der aqui de pontos altos lá também tem que ser do mesmo jeito. Então, vou fazer assim, ó. Ponto alto por trás, ponto alto pela frente, trançado. Vou fazer assim por toda a volta. Qualquer coisa, é só você voltar o vídeo. Não tem erro, você consegue fazer direitinho. Então, vou fazer o meu e já volto. Chegando no finalzinho, ó, da carreira, por toda a volta, ficou sobrando um. Pegar aqui, ó, um pela frente, esse aqui tá pela frente, e sobrou este. Então, vou pegar ele por trás, assim. Se fosse ímpar, esse aqui ia encontrar com esse, não ia ficar legal. Eu não ia continuar o desenho aqui, ó, um pela frente e outro por trás. Então, fecha aqui com ponto baixíssimo, ó, na correntinha, né? Tem um ponto baixo e correntinha. Então, fecho assim, ó, com ponto baixíssimo. Venho novamente, ó, esse que tá pela frente, pego pela frente, faço um ponto baixo e uma correntinha. Laço a linha, o que está por trás, passo a agulha por trás e vou fazer um ponto alto. Laço a linha, o que está pela frente, passo a agulha, puxo a linha, 2 mais 2. Então, vou fazendo os pontos baixos da mesma forma. E dessa vez agora até mais fácil, porque já tá aqui os relevos, ó, já começando a formar. E aqui você faz a carreira, a quantidade que você quer fazer, menos, mais. Eu vou fazer todas as minhas e volto com você quando estiver pronto. Vou fazer, chegando aqui, vou fechar com ponto baixíssimo, ó. E vou continuar, vou fazer mais 4 carreiras. Mas você faz 3, 4, 8. Tem umas que fica assim desse tamanho, fica muito bonito também. Você escolhe aí o tanto que você quer fazer. Vou fazer as minhas terminando e volto com você pra gente fazer a parte do outro lado da blusa. Terminei todas as carreiras no total, ó, de pontos altos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar com ponto baixíssimo na correntinha. Faço uma correntinha e essa pontinha remato ela por dentro. E fica assim, ó. Uma fofura. Agora eu vou prender a linha na parte de baixo. Aqui está a blusa, ó, na parte da frente, ó. Está assim. Aqui assim. Então, vou pegar ela aqui, ó, na pontinha, ó, de dentro, ó. Prender ela aqui, prender a linha e trabalhar assim. Fiz a primeira laçadinha na linha. Vou prender bem aqui no ponto baixo.
ou as correntinhas, né, que foi feita aqui de início, de baixo para cima. Faço um ponto baixo, venho aqui, ó, pulo a primeira correntinha, na segunda correntinha faço um ponto baixo, laço a linha e vou fazer do mesmo jeito que foi feito esse desenho aqui, do mesmo jeitinho. Então, vou com essa carreira, volto, do mesmo jeito. Se você tiver alguma dúvida, volto lá no início do vídeo para fazer essa parte. É do mesmo jeitinho, só que nós vamos fazer descendo, né, na parte da cintura. Aí você pode fazer carreira que você quiser, eu vou fazer a minha e volto e te falo quantos será feito. Terminei de fazer, foi apenas esta carreira que faz esse desenho, duas carreirinhas, né, ida e volta. E agora estou do lado, ó, aqui está a manga. Estou da parte aqui onde vai colocar os botões, só que essa parte aqui é do lado direito. Então, onde vai ficar os furinhos. Então, nós vamos começar aqui com a parte de pontos alto. Mas aqui nessa parte, você pode fazer a quantidade que você quer aí de altura. Eu vou fazer aqui, ó, uma, duas, três correntinhas, laço a linha e vou fazer pontos alto. Em cada, ó, espacinho, assim, eu vou fazer um ponto alto. Aqui, ver se dá pra você ver bem, ó, que assim. Então, vou fazer aqui até chegar nessa parte onde que tem a diminuição. Vou contar quantos pontos altos que foram feitos, vou anotar, porque é muito importante para fazer do outro lado da parte da blusa. Mesma quantidade que fazer essa, tem que fazer do outro. Então, vou fazer aqui os pontos altos até aqui e volto com você. Feitos os pontos altos até na parte da diminuição da blusa, aqui está a manga, ó, manga, lado direito. Então, eu vou fazer assim, ó, passar pelo ponto alto, fazer um ponto baixo e uma correntinha. Viro o trabalho e vou pegar esse ponto alto pela frente e vou fazer um ponto alto. O outro por trás, fazer um ponto alto. Então, vou fazer assim até o último ponto alto. Chegando aqui no final, vou fazer o último ponto alto. Faço assim, uma correntinha, laço a linha, o que foi pegado assim por trás vai ser continuando do mesmo jeito pela frente. E agora nós vamos fazer os espacinhos dos botões. Agora, isso vai depender muito do tamanho dos botões que você vai colocar. Então, no meu, ele é maiorzinho um pouco. Então, tem aqueles menor, pequeno, né? Então, assim, depende muito. Então, você vai fazer o seguinte. Vai fazer aqui, eu vou fazer no meu caso aqui, duas correntinhas e vou ver se vai dar certo. Por causa do tamanho dele, ó, ele é bem grandinho. Então, se passar, deu certo. Então, não tem como dizer quantas correntinhas. Você vai ter que medir pelo botão que você vai colocar na sua blusa. Então, o meu foi feito duas correntinhas. Vou laçar na linha e vou pular, olha. O ponto de trás, o ponto da frente, vou pegar o ponto de trás. Vou fazer um ponto alto. Aí, eu pego o da frente, o de trás. Então, o meu eu vou colocar 3 botões. Então, vou deixar o espacinho de 3 botões. Então, vou somar aqui mais ou menos quantos pontos altos que vai ter. Para poder até chegar essa parte. Vou fazer duas correntinhas de novo. E ele tem que ter o espacinho aqui para colocar 3 botões. Assim, ó. Aí, o seu, se for 4, 5,
ou até mesmo se você não quiser colocar botão, é só fazer direto sem fazer esse espacinho. Então, vou fazer os meus espaços e volto com você te mostrando. Então, feitos os espaços, foram feitos aqui 5 pontos altos, aqui 11, aqui 11, e aqui sobrou, no caso, 6, né? Ficou uma a mais, mas não tem problema. Você pode fazer assim, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. O importante é esse espaço entre um e o outro ser a mesma quantidade, senão os botões vão ficar um aqui, um vai ficar mais perto, outro vai ficar mais longe, né? Não fica legal. Então, tem que ser a mesma quantidade. Pelo menos entre um furinho e o outro, né? O espaço para poder passar os botões. Então, eu vou passar aqui, ó, fazendo um ponto baixo, uma correntinha, laço a linha, vira o trabalho e o ponto, o relevo que está pela frente, vou fazer o ponto alto. O que está por trás, vou fazer um ponto alto. O que está pela frente, ponto alto. Por trás. Pela frente, ó. E onde tem as duas correntinhas, ó, ficou assim. Eu vou fazer 2 pontos altos. Você lembra que foi feito 2 correntinhas? Então, nós vamos fazer 2 pontos altos. Laço e o que está por trás, faço do mesmo jeito. Então, eu vou fazer assim até o final e volto. Lembrando que tem que colocar aqui também 2 pontos altos, 2 pontos altos. Terminei, olha que gracinha que fica. Então, colocando, passou direitinho, bonitinho. É isso, ó. Se o seu for maior, 3 correntinhas. Não passou? 3 correntinhas. Ficou frouxo demais? Uma correntinha. E assim, você consegue fazer aí o espaço. Então, vou fazer aqui novamente o ponto baixo, uma correntinha, vira o trabalho. O que está por trás, passa a agulha pela frente, por trás, pela frente. Agora, aquelas 2 correntinhas, você lembra que foi feito os 2 pontos altos? Então, nós vamos laçar, então, esse aqui, ó, tá pela frente. Então, vou pegar esse por trás, o segundo ponto alto naquelas 2 correntinhas, pela frente. E aqui continua, ó, esse por trás. E faço um ponto alto. E assim, ó, do mesmo jeito, pela frente, ele já tem a parte aqui do relevo, é só acompanhar. Então, vou fazer assim até o finalzinho. Chegando no finalzinho, terminei, é a última carreira, então foi feito 2. Aqui, ó, depois uma para fazer o furinho e mais 2. No total, 5 carreiras. Fica assim. Passo uma correntinha, corto a linha e prendo ela do outro lado. Este nós começamos na parte de baixo, né? Então, esse nós vamos começar na parte de cima. Aqui está a manga. E aqui está a parte que tem a diminuição. Vou prender a linha aqui e vou fazer ponto alto do mesmo jeito que foi feito do outro, porém não vai ter o espaço lá das 2 correntinhas. Vou fazer direto e as mesmas quantidades de carreiras, 5 carreiras. E os pontos altos também tem que ser a mesma quantidade, 39 pontos altos. Se você for 50, 50, 60, 60, tanto de um lado quanto do outro. Vou prender o meu aqui, vou fazer, é do mesmo jeitinho que foi feito o outro, e volto com você pra gente fazer a parte de baixo. Terminei de fazer todas as carreiras, no total 5. Agora esta é a frente, ó, do lado esquerdo. Então, vou continuar aqui, não vou cortar a linha, vou fazer a parte de baixo da blusa, que está, ó, a manga. Então, lado esquerdo.
eu vou fazer aqui, ó, 3 correntinhas, terminei aqui o ponto alto. Então, vou fazer 2, 3 correntinhas. E vou fazer ponto alto em cada espacinho. Do mesmo jeito que foi feito aqui, será aqui, ó. Olha só. Vou fazer ponto alto em cada espacinho aqui. Aqui, olha. Assim, assim, por toda a carreira até o final. E vou fazer do mesmo jeitinho que foi feito essas carreiras. Essa é de ponto alto, né? Então, eu vou fazer ponto alto, ponto alto. Quando eu voltar, eu vou fazendo, pegando um pela frente e o outro por trás. Então, eu vou fazer todos os pontos altos. Vou voltar com ele pegando pela frente e por trás. E vou fazer de 5 a 6 carreiras na parte de baixo. Aí você vê aí o quanto que você quer de carreiras. Tá joia? Vou fazer todos os meus, que são a parte de baixo, ó, da blusa. Tá aqui, ó. Vou fazer ela toda, as carreiras, e volto com você pra gente fazer nessa parte de cima. Terminei de fazer todas as carreiras, no total 5 carreirinhas de pontos altos, ó, na parte de baixo todinha. Cortei a linha. E agora, eu prendi a linha aqui nessa parte, ó, que tem a diminuição, aqui está a manga. Aqui está os espacinhos para colocar os botões, aquela parte de diminuição. Parte de cima, olha. Nós vamos trabalhar nela todinha, até do outro lado, ó, nessa parte aqui. Até aqui. Então, está assim. Vou mostrar aqui para você ver bem, para você entender, ó. Parte da frente. Assim. Então, prendi a linha aqui. Foi feito um ponto baixo e uma correntinha. Então, vou fazer pontos altos por toda a volta, olha. Essa parte aqui dos espacinhos que tem, vou fazer um ponto alto. Ponto alto. E vou fazer assim, ó. Onde tem essa parte também, vou colocando, eu vou preenchendo aqui com ponto alto. Aqui onde tem um pouquinho maior, 2, ponto alto. E agora eu vou seguindo por toda a volta com ponto alto. Quando chegar bem aqui nessa curvinha, então eu vou colocar aqui, ó, um ponto alto. Vou fazer aqui, quando chegar nessa parte eu te mostro. Então, vou preenchendo aqui com pontos altos para ficar mais fácil. Chegando aqui na parte das costas, ó, nessa curvinha que está à frente, ó, assim. É importante contar esses pontos altos aqui no meu, contando assim, ó, desde o primeiro, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 56 pontos altos. É importante porque do outro lado você tem que fazer a mesma quantidade. Então, chegando aqui, ó, bem entre uma parte e a outra das costas, da frente e as costas. Vou fazer assim, ó, passar em 2, laço, bem aqui, ó, onde tem ponto baixo, né? E vou fazer assim, ó. E ele vai se transformar em 1. Então, teve uma diminuição aqui. Laço, e vou fazer ponto alto em cada ponto baixo aqui, ó. Quando chegar aqui também do mesmo jeitinho, nessa curvinha, vai ter uma diminuição aqui. E vou seguindo fazendo ponto alto até chegar nessa parte. Vou fazer todo o meu e já volto com você. Chegando no finalzinho, vou virar o trabalho. Vou pular esse primeiro, não vou fazer nele assim, ó. Não vou fazer. Vou fazer neste no segundo. Pegar o ponto pela frente, vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Então, esse primeiro não foi feito.
segundo. Pego o terceiro por trás, passa na agulha, faço um ponto alto. Pela frente, um ponto alto. Por trás, um ponto alto. Então, assim eu vou fazer por toda a carreira. Quando chegar lá no finalzinho, o último ponto alto, eu não vou fazer também. Chegou aqui, eu vou pegar este, o último, não vou fazer. Viro o trabalho e o primeiro também, vou pular e vou pro próximo. Então, cada pontinho aqui, tanto de um lado quanto do outro, vai ter uma diminuição. Então, pulei o primeiro, o último de lá eu não vou fazer. Então, eu vou fazer o meu aqui todinho, chegar lá no finalzinho, eu faço com você, caso qualquer dúvida, né? Alguém, quem é iniciante pode ter dúvida, eu faço e as próximas carreiras eu deixo com você, qualquer coisa você volta o vídeo para entender aí o início, para conseguir fazer as próximas carreiras, belezinha? Vou fazer o meu até lá o finalzinho e volto. Ainda não cheguei no finalzinho, mas deixa eu te mostrar essa parte aqui da curvinha. Aqui, ó, está a frente, ó. Aquela parte entre a frente e as costas. Está a frente. Onde foi feita a diminuição. Então, peguei aqui, ó, um pela frente. Esse que teve a diminuição 2 em 1, vai passar assim, ó, nos dois. Só dessa vez. Nas próximas, será ponto alto em cima de ponto, ou seja, ponto alto, né? Pegando pela frente e pela trás, normal. Não precisa passar nesses dois aqui ao mesmo tempo. Então, aqui você pode seguir fazendo ponto alto por trás, ponto alto, pegando ponto alto pela frente. Então, vou fazer até o final e já volto. Então, chegando no finalzinho da carreira, ficou faltando aqui 2 pontos alto, apenas. Então, vou fazer aqui, ó, mais um, pegando por trás. E o último, não vou fazer ele. Viro o trabalho. O que está aqui, ó, por trás, ó, não vou trabalhar nesse ponto. O que está por trás, faço um ponto baixo, uma correntinha ou só o ponto baixo, para você lembrar que depois, quando vir aqui, não precisar fazer nele. E agora eu vou fazendo, seguindo, ó, fazendo ponto alto. Agora ele está cada um, ó, um pela frente, outro por trás. E você faz aí as carreiras que você quer fazer. Vou fazer as minhas e volto te contando quanto foram as carreiras que foi feito. Terminei de fazer, no total, 6 carreirinhas de pontos alto. No finalzinho aqui, se você quiser fazer uma correntinha e fazer pontos baixos para fazer um acabamento desse pedaço aqui, você pode fazer. E do outro lado, você prende a linha e faz do mesmo jeito. Vai preenchendo aqui, ó, com pontos baixos, alguns com 2, outros com 1, aproximadamente. E corta a linha, deixando uma ponta para poder fazer o arremate. Então, nesse trabalho todo, eu gastei 3 novelos, o quarto também sobrou essa quantidade, ó. Terminei de fazer os arremates tudo direitinho, coloquei os botões, eu acredito que não seja algo aí difícil, né? Agulha mesmo de costurar, normal. E você escolhe a linha aí, aproximadamente da cor do botão ou da blusa. Assim, de altura, 44 centímetros e de largura, 45 centímetros. Mas não significa que no seu ponto ficará do mesmo tamanho. Pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, por causa da tensão do ponto. E ficou aí uma gracinha muito fofinha, gostosa de se fazer. E esse é o nosso trabalho. Espero que você consiga fazer o seu bonitinho aí e goste tanto quanto eu. Até o próximo vídeo.